Gilmar Mendes elogia o STF em meio à crise do Master. Mas a própria revista citada critica poderes extraordinários. Eu pergunto para vocês, tentando manter as aparências, em meio à crise do Master, Gilmar Mendes publicou elogio público ao STF, citando a revista americana Vox. Abre aspas, o país se tornou exemplo de defesa democrática para o mundo. Fecha aspas. Mas a própria Vox critica os poderes extraordinários dos ministros e diz que Moraes prendeu pessoas sem julgamento por postagem nas redes. A revista alerta para efeitos colaterais perigosos. Engraçado aqui, né, Julie? Acho que o Gilmar não leu o artigo inteiro, né? Senão eu teria citado aqui. Ele cita uma reportagem estrangeira como selo de legitimidade, mas ele omite metade do texto, né? O ministro Gilmar Mendes, gente, dizer que o Brasil virou exemplo mundial de defesa democrática, citando a revista Vox, quando a própria matéria fala em poderes extraordinários dos ministros, né? E alerta para os efeitos colaterais perigosos, é uma loucura, gente. Entende? Ele não sabe o que fala, né? Inclusive, nós estamos vivendo num país onde tem prisões por postagens. Não dá para ele pegar a parte que convém e ignorar o restante, né? A gente está aqui. Eles tentam justificar o injustificável, né? E está tendo uma crise, o STF enfrenta questionamentos inéditos pelo povo e pelo mundo inteiro, né? E eles ficam tentando dizer que eles respeitam a democracia, o que não é verdade, né? Então, assim, a narrativa deles já saiu do controle, não importa o que ele fale. A narrativa saiu do controle, como a Julie bem enfatizou, né? Tentou usar aqui a revista como o selo, né? Como é o famoso apelo à autoridade, não é isso, Silvio? E dessa vez errou na mão, né? Errou a mão grande, para ser bem coloquial. Olha, tem um ponto que eu sempre gosto de repisar, Emilinho, e insisto nele, que é como os ministros do Supremo Tribunal Federal são midiáticos, uns mais do que outros, com raríssimas exceções, há alguns casos de ministros que ainda guardam discrição, que deveria ser algo obrigatório. Não à toa, Edson Fachin, o presidente de turno da Suprema Corte, fala agora num código de ética. Não seria necessário, porque o cidadão que chega à última corte recursal do país não deveria ter de seguir nenhuma cartilha, porque para chegar lá, que deveria ser o topo, né, a linha de chegada da magistratura, na minha modesta opinião, para você chegar ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, deveria ser juiz de carreira, deveria ser magistrado de verdade, e não egresso do Ministério Público, da advocacia e por aí vai, simplesmente pelo notório saber jurídico, que alguns lá nem têm, e a conduta ilibada, que em alguns casos também a gente desconfia, né? Ou, estou sendo modesto, né? Talvez já tenham comprovado que não tem. O escândalo Banco Master deixa isso mais claro. Porém, o ponto é, deveriam se ater, deveriam falar apenas nos autos, deveriam guardar discrição, repito, mas não, eles gostam de falar em todos os lugares possíveis. Eles gostam de comentar publicações da mídia estrangeira, eles colocam o dedo quando sai uma nota de uma associação que representa determinada classe, eles falam sobre jogo de futebol. O ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou a corte recentemente por uma aposentadoria precoce, o ministro Luiz Roberto Barroso não podia ver um microfone que eu falava ou cantava. O ministro Gilmar Mendes frequenta estúdios de televisão, dá entrevistas para jornais, fala em off com colunistas o tempo todo e, aliás, deixa as suas pegadas nas notas que acabam saindo nas colunas dos principais jornais.
Portanto, essa conduta, de fato, ela não é aprovável, né? Não é algo que a população, que a sociedade aprova. Sem contar o que vocês já disseram, a conduta deles quando aí sim tem a caneta na mão para tomar decisões. Portanto, acho que a ministra Carmen Lúcia, das poucas frases que tem acertado ultimamente, nos últimos anos, eu acho que ela acertou naquela frase vazada, né, na frase que ela não pode mais pegar um táxi que ouve falar mal do Supremo. À toa não é, né? São os 200 milhões de pequenos tiranos, né? Somos nós, não é? Daqui a pouco vão colocar. Eu tenho receio até, porque essa frase foi uma frase que vazou, mas tenho até receio de falar dos taxistas, porque vai que algum ministro determina que a Polícia Federal ouça os taxistas agora, né? Por estarem. Estão falando mal de ministros do Supremo, é capaz de o sindicato dos taxistas, se tiver um presidente, ser chamado a depor a Polícia Federal. Olha que nível. É o famoso absurdo. Vamos lá, CNN revelou: Lula fala em traição de Toffoli e teme segunda turma que julga Master e INSS. O criador traído pela criatura e cercado pela turma. Lula fala em traição altíssima de Toffoli, o ministro que ele mesmo indicou ao STF. Aliados relatam decepção e até palavrões. Mas o problema é maior. A segunda turma que vai julgar Master e INSS tem Toffoli, que saiu da relatoria, mas pode votar, 2 indicados de Bolsonaro, Mendonça e Nunes Marques, e Fux, que deu o único voto a favor de Bolsonaro no suposto golpe. Dá para enxergar uma luz no fim do túnel aqui, Julie? Com esse time aí, com a segunda turma? Você acha que não? Não. Quer dizer, não sei, porque o Toffoli também tem agido de maneira muito esquisita, né? Ele próprio saiu em defesa do Toffoli e a gente ficou sabendo aí daquela coisa da ONG, do marido da filha dele, que recebeu um dinheiro que não era para receber, o Toffoli foi lá e deu uma canetada. O André Mendonça eu já vejo com olhos bons, né? Porém, essa história, eu sei lá, tem 3 camadas, né? Porque o Lula falou o quê? Em traição altíssima de Toffoli, foi isso que ele disse? Isso mostra uma tensão real, né? Mas o problema, eu não sei, a gente pensa na matemática da segunda turma, ela é composta por 2 indicados de Bolsonaro e, obviamente, o Fux, né? Que votou a favor do Bolsonaro. Sei lá, e tem o Gilmar Mendes. Eu acho que o governo pode estar um pouco com o pé atrás, porque a gente... Eu não consigo pensar numa previsibilidade disso, né? Porém, eu não entendo por que o Lula está falando nos bastidores que há uma traição. Será que é por causa dos negócios que o Toffoli fez com o Vorcaro, entende? Eu não sei. Mas é claro que quando o presidente indica alguém para a Suprema Corte, ele espera um alinhamento institucional, no mínimo, né? Não uma ruptura. O problema do Master é que ele não é um caso pequeno e é que ele envolve muitas pessoas, né? De todos os partidos, né? De todo mundo. E eu não sei, o Lula teme o resultado? Eu não sei o que pensar realmente disso. Ô, Navarro, você consegue fazer se é possível, fazer algum exercício de futurologia aqui? Bom, vamos por partes aqui. Bom, primeiro, Lula fala em traição de Toffoli. A relação Lula-Toffoli é um capítulo à parte. Por quê? Eu não sei se todos se recordam, quando o Lula estava naquela cela comitê ou cela gourmet, já foi chamado das 2 formas pela imprensa, aliás, até pela imprensa tradicional. O Estadão chamava de cela comitê, porque naquela cela em Curitiba, ele determinava os rumos da eleição, claro, do PT, a conduta do PT na eleição de 2018.
Mas quando ele estava lá, se eu não errar aqui, em janeiro de 2019, durante o recesso do judiciário, o então presidente da corte, Dias Toffoli, ele nega a ida do Lula ao enterro do irmão dele, era o Vavá. O Vavá seria enterrado em São Bernardo do Campo e o Supremo Tribunal Federal, naquela época, eram outros tempos. Vamos voltar aqui e tentar jogar, né? À luz daquele tempo, o Supremo Tribunal Federal compreendia que a saída do Lula poderia causar uma comoção. Claro, imagine você, o Lula, naquela época, deixando a cela, né, deixando a prisão depois de tanto tempo, para ir a um local público. Isso, evidentemente, ainda mais em São Bernardo do Campo, coração do PT, berço do PT no ABC Paulista. E o Toffoli nega, acha uma saída alternativa, dizendo que ele poderia ir a uma base militar ali próximo para se despedir, por aí vai. O Lula recusa, e isso gera uma mágoa muito grande, porque assim que ele sai da cadeia, né, a gente não pode chamar de cadeia, assim que ele deixa essa cela gourmet, uma das primeiras coisas que ele diz em entrevista é: não permitiram que eu me despedisse do meu irmão. Então, a canetada foi do Toffoli. Depois, as próprias publicações de esquerda, Carta Capital, Brasil 247, por aí vai, fizeram reportagens com o Lula e citaram que houve um encontro entre o Toffoli e o Lula, aí Lula já liberado, já reabilitado politicamente pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive para disputar eleições, e hoje é o presidente da República. Depois disso, eles se encontram, e o Toffoli pede desculpas para o Lula. Bom, é claro que o Lula, tá tudo bem, vamos para lá, vamos para cá, segue o jogo, mas o Lula é uma figura muito rancorosa. Uma das características dele é justamente o rancor, a mágoa que ele leva. Vide aquela outra entrevista que ele deu também para veículos, jornalistas de esquerda, quer dizer, jornalistas de esquerda são quase todos, mas para publicação de esquerda, que ele fala sobre o Sérgio Moro. Também, não sei se todos se recordam, quando ele diz assim: eu não vou descansar enquanto o Sérgio Moro não estiver F3 pontinhos, né? Ferrado, vai, vamos dizer assim. Então, ali fica claro o rancor, a mágoa. E o Lula, por ter essa característica, nunca perdoou o Toffoli 100%. Principalmente porque o Toffoli é um soldado do PT. O Toffoli tem o DNA do PT. Começa como funcionário da Assembleia Legislativa do PT em São Paulo. Depois ele foi consultor da CUT, sindicalistas. Ele trabalhou com José Dirceu. O Dirceu hospeda ele na Casa Civil, quando foi chefe da Casa Civil. O Toffoli é advogado-geral da União. O Toffoli advogou para em 3 eleições, 3 campanhas do Lula como advogado eleitoral. Serviu ao PT e depois vira ministro do STF para justamente ser um soldado do PT no STF. Então, eu disse isso, trouxe esse retrospecto aqui para tentar jogar luz, tentar mostrar um pouco do tamanho da ligação do Toffoli com o PT e, ao mesmo tempo, do rancor do Lula. Né? Então, acho que a gente não pode descartar este elemento nessa hora. Quando a gente fala da segunda turma e a condução do caso Master e por aí vai, Milinho, eu acho até precoce avançar nesse sentido, avançar esse sinal. Por quê? Porque muita coisa ainda vai ser revelada, independentemente até da própria implicação possível, enfim, o que for encontrado em relação a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli daqui para frente, porque ainda pode aparecer. A gente não sabe exatamente se Daniel Vorcaro vai falar ou não vai falar e o que ele pode falar. A gente não sabe nem o conteúdo e quem pode ter passado pelo Cine Trancoso. Né? Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer. Só para falar, Teseu falou que não vai pesquisar sobre o Cine Trancoso, que não compete a eles quem foi, quem não foi, quem transou com quem, essas coisas. Isso está me deixando um pouco decepcionada, Silvio, e eu falo para a audiência, porque eu estou vendo... O Silvio sabe mais do que todo mundo que isso é um escândalo sistêmico, né? Outro dia você falou muito bem que você não botava a mão no fogo por ninguém, porque, infelizmente, o Vorcaro comprou muita gente, inclusive pessoas que a gente gosta, e eu posso falar isso, ou pelo menos que eu admirava, entendeu? Só que o que eu estou reparando é que como Brasília está se blindando,
No fundo, o Brasil está se blindando e, consequentemente, blindando o Vorcaro. Poxa, a gente estava... Só para referendar, e a Juliana está corretíssima, a gente não sabe o tamanho dessa engrenagem do caso Master. Não, a gente não sabe. E quem disser que sabe, também está mentindo. Então, por isso que fui cauteloso quando você perguntou, Emilinho, sobre o futuro do caso Master no Supremo e por aí vai. Eu acho que o caso Master põe a Lava Jato no bolso, pela magnitude dele. E pelo dinheiro, nunca houve. Pelos bilhões, né? Pelos bilhões. E Silvio, tem outra coisa, Lava Jato era um escândalo do PT, Mensalão é um dos PT, até o INSS, o caso Master não é. Você entende? Eu não posso dizer. Eu comecei falando, era um banco do Centrão, mas aí mais que a gente foi vendo, então é assim, como eu digo, é um escândalo sistêmico, não é um partido só. Não, converge em outros escândalos, né? A gente vê a questão do INSS, as empresas aí, como Cred Sexta, né? Você vê que é um emaranhado. Aliás, eu sempre peço para o Cláudio colocar a ilustração, que essa ilustração ela já está até atrasada, né, Julie? Ela já está até defasada aqui, né? Com o tanto de descoberta aí nesse caso, né? Olha o emaranhado aí. Já está defasado, né, Júlia, essa imagem aí? Tá. Já dá para já está defasado. A gente já tem muito mais coisas aí, pois é. Mais bancos, né? Mas, olha, gente, o meu irmão lá atrás disse que ia ser para mais de 100 bilhões e eu acredito. É possível? É possível ser o maior escândalo de corrupção do mundo. Se já do Brasil. Se já é o maior escândalo financeiro, bancário já é. Então, portanto, as cifras elas já extrapolaram. Em cifras, eu tenho certeza que ele já é maior que a Lava Jato, até porque nós nunca saberemos a cifra real da Lava Jato. Nunca saberemos. Parou em 15 bi, mas não era o número final. Porque, evidentemente, os acordos de leniência, a soma ia subir, né? As cifras seriam muito maiores, sem contar que a Lava Jato pode não ter encontrado todo o dinheiro. Ela rastreou uma parte, talvez uma parte graúda, vamos chamar assim, mas não chegou a tudo, sabemos que não chegou a tudo. E o mensalão nós estamos falando de milhões, porque naquela época do mensalão, em 2005, Emilinho, o mensalão foi pago no primeiro governo Lula, ele é desvendado no primeiro semestre de 2005, seja com a capa da Veja, em maio, o Maurício Marinho embolsando aquele maço de R$3.000 no paletó. Ele era um dirigente dos Correios, por isso a CPMI dos Correios, e a entrevista de 6 de junho de 2005, a Folha de São Paulo, do Roberto Jefferson. Mas o mensalão acontecia um pouco antes, nas votações da reforma da Previdência, da lei de falência. Segundo a própria ação penal 470, relatada pelo Joaquim Barbosa, ela elencava as votações compradas. Era dinheiro na boca do caixa. O sujeito não tinha como sair com 1 bilhão da boca do caixa, em dinheiro vivo. O Marcos Valério entrava com dinheiro, segundo relatos, com mala. Né, em mala de rodinha. Como é que você ia colocar bilhão lá dentro? Então esse escândalo, em números, ele já é muito maior. Bom, tem um banco por trás, então não tem como não ser o maior. Mas o que não sabemos ainda são os tentáculos, a extensão política, sobretudo. Quais partidos? Talvez todos, não sei, não põe a mão no fogo por ninguém, por nenhum. E quais bancos? Não sei, talvez 1, 2, 10. E os escritórios de advocacia? Quantos milhões aos escritórios de advocacia? Não sei. Ô Silvio, você que recorda bem, você vivenciou muito de perto, né, a questão da Lava Jato. Você acha, então, que esse escândalo é fichinha? E se a gente olha... Se a gente olha para a Lava Jato, né, para o desenrolar dela, para o desfecho, deixa a gente desesperançoso frente a esse caso Master também, né? Sem dúvida, não sei se a Julie quer falar, porque eu sou muito tagarela, Emilinho. Não sei se a Julie quer falar e eu complemento. Não,
lógico que é, começando aquilo que eu já falei antes, Emilinho, primeiro pelos números, entendeu? Já chegou a 80 bilhões, mas a gente ainda não chegou nem na metade desse escândalo, então eu concordo com a estimativa do meu irmão que o rombo pode ser de 100 bilhões. E outra coisa, não, esse é um escândalo de corrupção sistêmica, não é do PT, então tem muito mais gente envolvida, muito mais partidos, muito mais donos de partidos, muito mais bancos, e esse pessoal da Faria Lima também, que agora está virando a cara, mas muitos desses venderam os CBDs, venderam tipo um lugar na Lua, sabendo que o banco era furada, entende? A gente teve pessoas tentando mudar para que pagasse mais do que, né, 250 mil, pagasse 1 milhão. A gente viu muitas coisas e a gente está vendo. É líder do Senado, é líder do Congresso, está pegando todo mundo. Então não tem nem como comparar como um mensalão, petrolão. A coisa é muito maior e muito mais complicada. Olha, deixa eu passar agora com um detalhe importante, né? O mais perto do judiciário que a Lava Jato chegou foi a capa da revista Cruzoé, que é de abril, né? O inquérito 4781, aberto, esse que falávamos há pouco do fim do mundo, ele é de 14 de março de 2019. Então a capa da Cruzoé, ela é de 11 ou 12 de abril seguinte desse ano, né? É o amigo do amigo de meu pai. É o mais perto que a Lava Jato chega do judiciário, do Supremo Tribunal Federal. O amigo do amigo de meu pai, né, que chegaria a Dias Toffoli naquela época, assim tratado por Marcelo Odebrecht numa conversa com outros dirigentes executivos da empreiteira. Agora, nesse caso, ela já chegou a 2 gabinetes do STF e chegou bem, né? E chegou com detalhes, e chegou colocando contratos na mesa. Então, assim, nesse sentido, ela já é diferente. O caso Master ele já é diferente da Lava Jato pelo avanço à Suprema Corte, que hoje governa o Brasil em consórcio com o PT. Olha a capa aí, precisava ver a data. Eu precisava ver a data, 11, 12 de abril. Se der o Franco depois consegue dar um zoom e acha uma data parecida com essa aí.